Coisa boa estar aqui com vocês de novo, para falar um pouquinho daquilo que está no meu coração, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou. E o meu desejo é que todos nós, inclusive eu, que a gente se sinta cuidado por Deus através dessa conversa. Amém? Mesmo que às vezes o cuidado venha com um puxão de orelha junto. É cuidado também, hein, gente? Não fui eu, não briga comigo. A pessoa, né, que dá um puxão de orelha e joga na conta de Deus. Deus está assim, tá brincando. Mas muito, muito bom mesmo. E eu tenho uma alegria enorme de abrir a nossa Bíblia, abrir a minha Bíblia com vocês, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 7. Há 2 semanas atrás, quando estive com vocês aqui, partilhando da palavra, nós lemos esse texto. E a gente vai continuar lendo esse texto e aprofundando um pouco mais a nossa conversa. Essa conversa sobre uma fé que abraça a vida. Esse é o tema da nossa conversa, uma fé que abraça a vida. E nós estamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 7. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. E vocês, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E perdoe as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui já escutaram essa oração. De duas uma, ou já escutou alguém fazendo essa oração, ou já fez essa oração. Inclusive, se a gente estivesse numa reunião com pessoas que não professam a fé em Jesus, no Deus que é revelado em Jesus, ainda assim, seria talvez consenso. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. É importante a gente perceber, queridos, que no ranking dos países que confessam ou que acreditam em Deus, o Brasil está no topo. No ranking de países que mais acreditam em Deus, o Brasil está no topo. Ou seja, não é muito estranho ouvir falar sobre Deus na nossa rotina. No cotidiano brasileiro, a gente escuta falar sobre Deus o tempo todo. É sempre Deus te abençoe, graças a Deus, vai com Deus, que Deus te guarde. Seria estranho, inclusive, alguém achar ruim ouvir ou ser mencionado algo a respeito de Deus, porque a gente está acostumado, é normal. A minha pergunta é, o que isso significa? O que significa o Brasil dizer que é um país que declara a sua fé no Deus que é revelado em Jesus? Isso pode significar muitas coisas. A mesma pessoa que diz depositar a sua fé no Deus que é revelado em Jesus, pode ser a pessoa que, diante do caos, diante do sofrimento humano, diante de uma guerra como essa que nós temos acompanhado, é capaz de dizer, graças a Deus isso não acontece aqui no nosso país. É por isso que nós temos que ser gratos, Deus está nos livrando. A pessoa que diz ter fé em Deus pode ser a mesma pessoa que maltrata os seus familiares
Inclusive, saiu uma notícia que muito me assusta e entristece. Eu não me lembro se foi ontem, mas foi nessa semana, enfim, algum dia dessa semana. De uma cantora evangélica que confessa a sua fé em Deus, cuja ela e a família são servos de Deus, que frequentam ou frequentavam todos os cultos dominicais e ainda mais. Essa mulher foi assassinada pelo seu próprio marido, queimada viva. Inclusive, tristemente, quando a gente olha a porcentagem dos feminicídios aqui no Brasil, a grande maioria se declara evangélica, crente. São pessoas que cometem crimes, ao mesmo tempo que dizem, eu deposito a minha fé no Deus que é revelado em Jesus. Assustador, não é? Eu me assusto. E acho que a gente não pode perder a capacidade de se assustar. A pessoa que diz, eu creio em Deus, pode ser a mesma que se sente no direito de julgar a vida do outro. Não só no direito, mas no dever. Eu preciso garantir que a vida da pessoa esteja sendo conduzida da forma que a palavra diz que deva ser. Você pode ter fé em Deus, saber recitar o Pai Nosso de trás para frente, de frente para trás. Inclusive fazer isso antes de dormir, depois de acordar, antes das suas refeições. E mesmo assim ser alguém que não gera transformação no mundo. É completamente possível que nós digamos, eu creio em Deus, e que a nossa realidade continue sempre a mesma. A nossa família continue sempre a mesma, a nossa comunidade de fé continue sempre com os mesmos problemas. O nosso trabalho continue sempre o mesmo. E aí vai, o mundo continua sempre o mesmo. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que a fé que nós depositamos no Deus que é revelado em Jesus pode ser qualquer coisa, menos a fé de quem sabe recitar Pai Nosso. Porque o Pai Nosso não é uma oração para ser recitada. O Pai Nosso é uma oração para ser vivida. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. A fé que não abraça a vida pode ser uma fé em qualquer coisa, em qualquer outro Deus, menos no Deus que é revelado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Essa fé que senta nos bancos desse templo, que escuta músicas bonitas, uma palavra bonita e vai para casa e nada disso gera nenhuma transformação, é a fé de quem recita Pai Nosso. Que não é a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Enquanto eu digo, vá pensando aí na sua própria fé. O quanto que a sua fé impacta a tua vida. E não só a tua vida, mas a vida de quem está do teu lado. Diariamente. Essa fé que coloca a esperança num futuro que está lá na frente. Eu acredito em Deus, então Ele vai me livrar do inferno e eu vou para o céu depois que eu morrer. É uma fé que não transforma a realidade. É uma fé que assiste a notícias como essas que nós temos visto e não se assusta. É uma fé que pensa assim, bom, o mundo não é como deveria ser e não tem nada a ser feito. Deus, venha logo e acabe com tudo isso para que a gente desfrute do céu, da eternidade, da alegria, da paz, da bondade. É uma fé que não se compromete. Então, é uma fé que sabe recitar a oração que Jesus ensinou, sem se deixar ser afetada por essas palavras. Olhem para mim e prestem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. A fé em Jesus não é a fé de quem recita o Pai Nosso. A fé em Jesus é a fé de quem está disposto a viver o que o Pai Nosso propõe.
A fé em Jesus não é a fé de quem recita a oração. A fé em Jesus nos convida a viver essa oração, a encarnar essa oração. Eu acho irônico que nesse texto que nós lemos aqui, Jesus começa dizendo assim: e vocês, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E aí, de repente, Jesus dá uma oração para nós que a gente faz o quê? Repete. E repete, e repete, e repete, e nada se altera. E repete, e repete, e repete, e nada se altera. É completamente possível nós acolhermos a oração que Jesus nos ensinou, ao mesmo tempo em que fazemos aquilo que Ele pediu para que a gente não fizesse. Nós recitamos essas palavras, mas a nossa jornada pela vida segue sendo sempre a mesma. Talvez essa foi a grande crise de Jesus com aqueles que se entendiam grandes mestres da lei. Os grandes entendedores da sua época. Esse seria o tipo de gente que saberia recitar o Pai Nosso, de trás para frente e de frente para trás. Sabe aquela brincadeira que faz com as crianças, que vira a letra de ponta cabeça? Eles saberiam recitar assim mesmo. No capítulo 23 de Mateus, nós vamos ver Jesus tendo vários embates com esse tipo de gente, que eram os grandes religiosos da sua época. É importante a gente perceber que, inclusive, as únicas pessoas com as quais Jesus tem embate direto, Jesus argumenta, discute, são com esses, que se julgavam sabedores demais. Eles sabiam os 613 mandamentos de cor. Eles sabiam a Torá decorada. Qualquer versículo que você quiser, qualquer texto, é só me pedir que eu te dou. Mas a vida deles não estava alinhada com aquilo que saía da boca. É por isso que no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala para as pessoas assim: escutem o que eles estão dizendo, porque o que eles estão dizendo está certo, é legal. Mas não façam o que eles fazem. Já pensou seu filho, sua filha, seu amigo é bom, né? Seu amigo, sua amiga, ser orientado por alguém para olhar para a sua vida e escutar o que você diz, mas não fazer o que você faz? Talvez seria essa a melhor orientação quando olharem para nós, não? Faça o que eles estão falando ali no culto, mas não copie a vida deles. A fé desses religiosos com quem Jesus tem conversas de denúncia é a fé de quem recita Pai Nosso. Porque a fé de quem recita o Pai Nosso é uma fé que acredita que diante das catástrofes, diante das dores, diante do sofrimento, Deus vai vir e de forma mágica resolverá tudo. Eu às vezes fico tentando me colocar no lugar de alguém que tem fome. E que compartilhando a fome que tem, recebe uma resposta assim: vamos orar para que Deus sacie sua fome. É quase que a pessoa acabou de passar numa lanchonete, está comendo um pão, vê que o outro está com fome, e quando questionado, quando se depara com essa realidade, a resposta que tem é: vamos orar para que Deus sacie a sua fome. A forma que Deus resolveu, escolheu, manifestar a sua presença, a sua justiça, o seu amor e a sua bondade, a sua misericórdia na história, através da minha e da sua vida. A resposta de oração para esse mundo que sofre sou eu e você. Em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus não pode transformar realidades assim, porque Ele faz o que Ele quer. Mas Ele deixou bem claro no seu evangelho que Ele escolheu nos tornar parte desse ministério de reconciliar todas as coisas com Ele. A fé de quem recita o Pai Nosso é a mesma fé de quem acredita que ser cristão é viver alheio à vida, na esperança da eternidade. É tudo para mim, para minha família, para os meus amados. Se os outros vão para o inferno, isso não é culpa minha, não é responsabilidade minha, eu não tenho nada que eu possa fazer.
desde que eu garanta a minha salvação e a salvação da minha família. É sempre olhando para o além, é quase como se a gente fechasse os olhos para o que está diante de nós e ficássemos ali focando no além. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão, que faz certo sentido, mas que pode ser problemática. Nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo. E aí a pessoa usa essa expressão para dizer assim, eu não sou desse mundo mesmo. O que está acontecendo aqui não me interessa, o que me interessa é o que vai acontecer lá na eternidade. Então, se está pegando fogo aqui do meu lado, eu não sou desse mundo. Sabe quando você chega para cuidar de uma criança que não é seu filho? É quase isso, assim, a criança começou a chorar, eu não sou o pai dessa criança, Nós fazemos isso. Em nome de Deus, recitando o Pai Nosso. Esse Pai Nosso que diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui no nosso meio, como ela é feita no céu. Gente, que fé é essa? Que é alheia à vida. Tudo isso sem colocar nossa vida a serviço desse reino. Esse reino de esperança que começou aqui e agora. Que está, ou que deveria estar entre nós. A fé de quem recita o Pai Nosso é a mesma fé de quem acredita que o mundo não é o que deveria ser e a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada para resolver isso. E essa visão, essa mentalidade nos coloca sobre o risco de olhar tanta injustiça e tanta crueldade e simplesmente ignorar. Achar que não há nada a se fazer. Não é uma fé que sabe construir esperança. É uma fé, inclusive, que confunde esperança com espera. Essa espera que é passiva. Essa espera que é alienada. É alienada de si, porque não se enxerga. É alienada do outro. E é alienada do mundo. Esse tipo de fé não é a fé que nós precisamos depositar em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Essa oração que sempre soa para mim como uma oração bem chata e monótona, eu não entendia para que a gente dava as mãos todo mundo e ficava repetindo essas palavras. Mas essa oração que eu sempre julguei repetitiva e monótona, ela não deve estar nos nossos lábios, se ela estiver distante da nossa alma. Do contrário, ela deve ser o canto, ela deve ser o som que ecoa alinhado com o engajamento da nossa existência. A leitura que eu faço desse texto, tão importante para a nossa fé, é: Jesus está propondo um novo tipo de oração, que extrapola os limites da nossa fala e que se encontra com a totalidade da nossa vida. Jesus está propondo um novo tipo de oração, nos ensinando que a oração que Ele deseja é a oração de todo aquele, de toda aquela que coloca as suas mãos a serviço do reino. Aqui, querido, Jesus está nos ensinando que a oração daquele que crê, daquela que crê, precisa ser feita com os nossos pés, com as nossas mãos, com as nossas vidas na sua integralidade. Cada palavra da oração do Pai Nosso é como se fosse uma afirmação de compromisso com a fé que nos convida a construir esperança em meio ao caos, aqui e agora. Não ali e além, aqui e agora. Em outras palavras, orar o Pai Nosso significa ser desafiado a ter uma fé que abraça a vida. No ano passado, eu tive a grata oportunidade de me encontrar, de acompanhar uma exposição de uma mulher chamada Susannah Heschel. Ela é filha de um rabino chamado Abraham Joshua Heschel. Inclusive, ele é considerado o maior teólogo judeu do século XX. E ele foi contemporâneo de nada mais e nada menos do que Martin Luther King. Ele esteve ao lado de Martin Luther King, na caminhada, na marcha de Selma até Montgomery. E ele diz uma coisa interessantíssima,
Porque quando ele estava ali ao lado de Martin Luther King, caminhando pela luta, lutando pelos direitos do povo negro, que era injustiçado, que era maltratado, que não era acolhido, que era violentado, criminalmente violentado. Enquanto ele caminhava lutando pelo direito desse povo, ele disse que ele sentiu como se ele estivesse orando com os pés. Eu achei isso lindo demais. É quase como se ele dissesse: eu senti que enquanto eu caminhava lutando por esse povo marginalizado, eu estava dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Orar com os pés, orar com as mãos, orar com o nosso abraço. Porque a fé em Jesus, a fé no Pai de Jesus, que é o nosso Pai, nos preenche de uma esperança que nos coloca em movimento. De uma esperança que nos chama para o abraço da vida na sua totalidade. Buscando, queridos, manifestar na maior densidade possível a vontade de Deus sendo feita na terra como ela é feita no céu. Talvez uma das maiores belezas do Evangelho de Jesus é que no reino de Deus, todos aqueles que depositam a sua fé em Jesus se engajam na construção de um novo mundo. Se engajam na construção de uma nova realidade, que deveria começar aqui entre nós, extrapolar os limites desse templo, extrapolar os limites dessa parede. Todos os que depositam a sua fé em Jesus se engajam, e se engajar é a mesma coisa que você faz para ser promovido no teu trabalho. Sabe o que você faz para ser promovido no teu trabalho? Para ter um piso salarial melhor? Isso é se engajar. Os que colocam a fé em Jesus se engajam na construção de um ambiente onde a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Na construção de um ambiente onde a gente não está preocupado com o pão de amanhã. É muito lindo isso. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Porque a gente não quer dizer que depende de ti, a gente quer viver essa dependência. Teríamos coragem de pedir a Deus dar a nós agora só o pão de hoje à noite? De amanhã não precisa não. Amanhã a gente sabe que tudo que a gente precisa será nos dado. Será que a gente teria coragem? Só que aqueles que depositam a fé em Jesus têm coragem de construir um ambiente, de construir uma realidade, de construir um mundo onde a gente está despreocupado com o pão que vai vir amanhã. Um ambiente onde o mal foge de nós. Porque onde o mal parece começar a brotar, a gente já chega manifestando vida e esperança. A gente já chega comprometido a alterar essa realidade. Então a beleza do Evangelho de Jesus, esse Evangelho que nós cremos, é o tipo de ser humano que Deus coloca no mundo. Um ser humano que transforma a realidade. Essa esperança que nós encontramos em Jesus, queridos, é essa prontidão para um futuro que começa agora. Nós somos as pessoas que precisam exercer a fé. Nós precisamos nos unir para trabalhar, para que a maior densidade possível do futuro se concretize agora. Eu gosto de uma frase, de um textinho, que o Paulo Freire, grande educador brasileiro, ele diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E essa esperança do verbo esperar não é esperança. É espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante e juntar-se com outras pessoas para fazer o mundo de outro modo. Essa esperança que nós precisamos ter. É essa esperança que Jesus Cristo de Nazaré tem para nós.
caminhando para o fim, nós somos as pessoas que estão presentes no mundo, para que o mundo não seja um grande inferno. Nós somos as pessoas que estão presentes no mundo, para que o mundo não seja um grande inferno. Nós somos movidos pela fé em Jesus, sustentados pela esperança que temos, e engajados nesse caminho do amor, que se compromete com a história, que se compromete com a vida, que transforma realidades, que manifesta a presença de Jesus aqui e agora. Então, ter fé em Jesus não é recitar Pai Nosso. Ter fé em Jesus é ter coragem de se colocar a serviço do reino, para que o Pai Nosso seja a expressão da nossa existência. E eu gosto de pensar esse reino de Deus que está aqui entre nós, como se fosse um bebê. Todo mundo já teve a oportunidade de ver uma gestação se desenvolvendo. Primeiro começa com uma bolotinha, você vai no ultrassom, você até fala, o que é isso? Começa com uma bolinha assim. Aí vai tomando forma, começa a aparecer um bebê, aí a barriga vai crescendo e a gente pensa, o bebê está ali. Eu não vi o rosto do bebê ainda, mas o bebê está ali. Eu estou vendo os sinais. Sabe aquela música, tu vens, eu já escuto os seus sinais? Eu estou vendo os sinais. E de repente a barriga vai crescendo e crescendo e crescendo. E aí a gente leva um chute. Quem é mãe sabe, leva um chute do bebê dentro da barriga, que dá para ver certinho, os 5 dedinhos do pé. E a gente fala, ei, tem um pezinho aqui. E de repente vem a mão que gruda na parede da barriga. E a gente vê o formato da mão. O bebê ainda não nasceu, mas o bebê está ali. O reino de Deus é como um bebê que está sendo gerado em nós. E através de nós. Ele ainda não nasceu. A gente não viu o rosto, a gente não pegou no colo, a gente não sentiu o cheiro. Mas a gente está vendo chutes. Nós estamos vendo a mãozinha. A gente está escutando, vendo a barriga se mexer. Que cada movimento nosso seja como o movimento do bebê, que insiste em lembrar ao mundo que o reino de Deus está aqui e vai nascer. Amém? Eu quero cantar essa canção, não como quem recita Pai Nosso, mas como quem se compromete a viver o Pai Nosso, a ter uma fé que altera as realidades. Eu quero que vocês silenciem um pouquinho. Façam uma autorreflexão. Dever de casa. Tenta perceber como que é a sua fé, mais parecida com a fé de quem recita Pai Nosso ou com a fé de quem vive o Pai Nosso. Tudo bem se não for, mas então vamos pensar caminhos juntos para a gente poder manifestar a presença desse reino de Deus que está entre nós. Faça uma autorreflexão. E na segunda vez que eu cantar a canção, vou cantar a primeira, você fica refletindo. Na segunda vez, eu quero que você cante, mas só cante comigo. Aqueles que estão comprometidos com uma vida que revela essa oração do Pai que é nosso. Amém?